Fala galera, nesse feriadinho eu queria bater um papo com vocês sobre o Fluminense. É a partida da nossa obsessão, Fluminense Internacional, Copa Libertadores da América, e eu queria falar um pouco do Fluminense e do Internacional. Inter e Fluminense para mim são times muito parecidos. Muito parecidos, mas eu acho o Internacional com mais recursos que o Fluminense. E vou explicar o porquê. Primeiramente, cara, eu digo que são times parecidos, dá até para ver a questão dos gols. De um gol importante, o gol do Ener Valencia lá na Bolívia e o gol do Fluminense, o primeiro, no Paraguai. São gols muito parecidos, um meio-campo de qualidade domina a bola, passa para o centroavante que em velocidade o atacante vai e faz o gol. Quero que vocês vejam esses dois gols, primeiro do Inter e na sequência o do Fluminense, como são gols parecidos. A mil, diretamente de Floripa. Aí a chegada com perigo, a batida pro gol. Gol! Puxada do André, o toque do Keno, escapa em posição legal, John Kennedy. Ficou cara a cara com o goleiro, bateu! Gol! Dito isso, é o que eu falo. São times parecidos, que têm estratégias parecidas. O Fluminense do Fernando Diniz gosta da posse de bola, assim como o Inter de Eduardo Cudê. O Fluminense do Diniz tem diferenças para o Inter de Eduardo Cudê, e eu vou explicar algumas. O Inter tem mais recursos. Quando eu falo que o Inter tem mais recursos, não é melhores jogadores. Eu acho que até o nível de jogadores se equiparam muito. Os dois times têm bons jogadores e capazes de definir uma situação. Então, são dois bons times de futebol. Eu vejo a zaga do Fluminense muito fraca na bola aérea. Eu quero mostrar uma sequência de lances contra o Olímpia que todos os jogadores do Olímpia levam vantagem. Isso pode ser um fator explorado pelo Internacional. E quando eu falo em recursos, ter mais recursos, é sobre isso. Porque o Inter joga muito com os seus alas, seus laterais, a passagem do lateral, fazendo o cruzamento na área, buscando alguém para conclusão. O Inter faz muito essa jogada. O Fluminense não faz esse tipo de jogada. Então, por isso, eu quero mostrando os lances para vocês verem como a falha na bola aérea defensiva do Fluminense. Não que o Inter não falhe, o Inter também na bola aérea não é grande coisa, mas o Fluminense usa pouco, explora pouco essa questão bola aérea. O Fluminense gosta de tocar a bola, tocar e entrar com bola e tudo na grande área, finalizar na grande área. Tem outros gols do Fluminense que são de dentro da pequena área, entrando na área, é diferente. Então, o Inter não é uma coisa que o Inter acho que tem que se preocupar na questão da bola aérea defensiva. O Fluminense sim tem que se preocupar na bola aérea ofensiva do Internacional, porque o Inter tem mais recursos que o Fluminense nessa questão. E quando eu digo recursos, é de mais jogadas. O Inter passa os laterais fazem o cruzamento, o Inter chuta muito de fora da área. Muito, o Fluminense não é um time de chutar fora da área. Aí tu vai dizer, mas Jairo, lá no primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense Olímpia, o primeiro gol do Fluminense saiu no chute fora da área. Sim, porque o Fluminense não conseguia entrar na área do Olímpia, simplesmente. E aí, há um remate fora da área, que desvia em 712 jogadores e acaba no fundo da rede. O Inter não. O Inter chuta muito fora da área, o Inter tem bons chutadores, tem o Maurício, até o próprio Depena, que é reserva, às vezes arrisca de fora da área, o Bruno Henrique arrisca de fora da área. Então o Inter tem esse recurso a mais que o Fluminense, o chute fora da área. Dito isso, são times parecidos, mas são times diferentes. O Fluminense é um time que gosta da posse de bola e gosta de propor o jogo. O Internacional gosta da marcação muito alta, da marcação sob pressão. O Fluminense não faz marcação sob pressão. Os dois técnicos gostam de sair jogando lá de trás sem balão, mas eu vejo uma vantagem para o Inter naquela pressão que o Inter dá lá na frente. Se o Inter conseguir roubar essa bola lá na frente, vai ser muito interessante. Vai dar uma situação bem boa de ataque para o Internacional. O Inter vai ter diante do Fluminense, coisa que não teve diante do Bolívar, vai ter mais espaços. O Fluminense joga futebol. É um bom time de futebol. E o Fluminense, jogando futebol, abre espaços. Assim como o Inter vai abrir espaço para o Fluminense, porque o Inter também joga. Então não é uma vantagem de um e de outro. É um confronto muito parecido dos dois times. Eu acho que tá muito em aberto. Não dá para dizer assim, ó, nossa, o time tal é muito melhor. Não, é muito parecido. E eu acredito num confronto de muitos gols, não de poucos gols. Porque os dois times propõem, os dois times querem atacar sempre e chegam com bastante gente no campo adversário.
Então, as defesas vão ter que ser muito trabalhadas também para essa partida, para não dar exposição suficiente necessária para o outro time chegar com vantagem numérica de jogadores no ataque. Os dois goleiros são ótimos goleiros. O Fábio é um goleiro mais velho, mas tem entregue muito na Libertadores da América. O Rocher dispensa apresentações, né? Chegou e se identificou, é um goleiro de ponta. A zaga, o Fluminense tem o Nino, que é um jogador muito bom, jogador acima da média. Tem o André na frente da zaga, que joga demais. Eu acho que a zaga do Fluminense é um pouco melhor que a do Inter. Tá? Tem o Felipe Melo, que tem aquela combatividade, que é guerreiro em campo. Eu gosto de jogador guerreiro que levanta o time para cima. Então acho que essa é uma das vantagens do Fluminense. Esse jogador tem o Marcelo, que, né? Monstro. Um jogador talhado para esse tipo de jogo. O Paulo Henrique Ganso está entregando muito. O ataque dispensa comentários. O Cano, se deixar ele livre, ele bota para dentro realmente. Mas do outro lado tem a contrapartida. O Internacional tem um Alan Patrick, que está jogando demais. O Internacional tem o Maurício, que tem entregue muito, tem o chute fora da área. O Arangues, que é o condutor da bola no meio-campo, o cara diferenciado. Tem o Johnny, que tem sido o primeiro volante exemplar. E na frente não precisa nem dizer, né? Ener Valencia é monstruoso. Wanderson tá entregando muito. Se eu tivesse que apostar num dos times, cara, eu vou apostar no Internacional, obviamente, sou colorado. E não só por ser colorado. Às vezes a gente tá com um time superior e a gente quer vencer. E aposta que pode vencer. Mas neste caso é diferente. Neste caso o Inter tem time para vencer o Fluminense. Não vai ser um jogo... O Inter não vai se recuar diante do Fluminense no Maracanã. O Inter vai jogar no Maracanã. Eu acho que também esses dois estádios têm uma diferença. O Beira-Rio é um estádio que fala mais que o Maracanã. Pô, mas lá cabe mais gente. Não, mas não tem a identidade do Fluminense no estádio. Não tem a identidade. Tá? O Beira-Rio é do Inter. O Beira-Rio é o campo do Inter, onde a gente é acostumado sempre a jogar. O Fluminense não é o dono do Maracanã, não é um estádio totalmente dele. Eu acho que isso é uma vantagem importante para o Internacional, junto com a sua torcida. E 4 mil pessoas colorados estarão no Maracanã, 4 mil torcedores do Fluminense estarão no Beira-Rio no jogo de volta. Eu prevejo um grande confronto entre Inter e Fluminense, espero que o Inter passe para a final da Libertadores. Eu acho que é um dos confrontos mais difíceis até agora da Libertadores. Mais parelhos da Libertadores é Inter e Fluminense. Tomara que o Inter leve vantagem nessa partida. Valeu, gurizada. Até mais.